Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Com muita alegria que nessa noite eu gostaria de compartilhar uma breve meditação na palavra de Deus com os irmãos. Nos últimos dias, o Espírito Santo tem ministrado muito o nosso coração como igreja, mas especialmente por mim mesmo, posso dizer que tem sido um tempo de um falar de Deus muito profundo no meu interior. O Senhor, Ele tem, parece que renovado as suas sementes dentro de mim. E eu sinto muita alegria nisso, muita coragem de Deus para os próximos anos, para aquilo que o Senhor está nos preparando como igreja, como ministério, a cooperar com o seu plano eterno nas nações da terra. Isso muito nos encoraja. Então eu estou recolhendo essas sementes e guardando na minha bolsinha de couro. Porque afinal o nosso chamado no Evangelho tem sido esse, de ser um semeador. De ser um semeador que anda e para que possa semear, o Senhor tem nos chamado há algum tempo a andar com a bolsinha tão cheia de sementes. Eu acho que o nosso chamado começa aí, em encher a bolsinha, não em lançar. Mas essa foi uma imagem que sempre me perseguiu. Muitas vezes orando eu me vi com uma sandália de couro, uma bolsinha de couro do lado, cheia de sementes. E sempre entendi, Daniel, que o chamado de Deus para mim era ser alguém que, por causa da vida, nunca está com a bolsinha vazia de sementes. Mais importante do que sair a semear era ter as sementes corretas, com o DNA de Cristo, para que, vendo ou não, quando elas fossem lançadas, Cristo fosse formado. Então acho que o meu ministério, a maior força do meu ministério é encher a bolsinha de sementes, o bornal. E falo isso com muita humildade diante do Senhor, porque não que tenha alcançado isso, mas mais preocupado do que sair a semear, eu tenho procurado encher essa sacolinha de sementes no lugar secreto. Até porque eu não sei o que seria de mim, o que seria da minha vida, se esse não fosse o meu habitar, o meu habitat. É ali que eu vivo, é ali que eu me movo, é ali que eu existo, é ali que eu me satisfaço. É na presença de Deus. Porque as seduções do mundo estão bem aí, irmãos, e pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um aqui. Todos nós estamos suscetíveis ao brilho das coisas dessa vida. Só tem um lugar que blinda realmente o nosso coração do vislumbre, do deslumbre dessas coisas. É o lugar secreto. Então, antes de sair a semear, você precisa estar com a sua sacola cheia. E o único jeito que existe de encher a sacola é rebuscando os campos de Boaz, onde as espigas esquecidas ainda são utilizadas para alimentar. Há muitos tesouros escondidos na palavra de Deus. Há muitos segredos insondáveis do seu coração
que Ele reservou neste tempo para revelar aqueles que agradaram, que conheceram seu coração. Mas na imagem que eu tive de mim mesmo, muitas vezes orando, a minha bolsinha ela andava tão carregada de sementes, que eu ia andando por alguns lugares e sem ver, enquanto eu andava, algumas sementes iam caindo. Então nem toda semente que eu plantei eu lancei. Porque algumas, enquanto eu ia a um lugar para lançar, sem que eu visse, elas estavam caindo pelo caminho. E é assim que eu quero viver até o final da minha vida, irmãos. Semeando quando vejo e quando nem sequer percebo. Mas que a minha vida no Senhor seja tão entregue, tão íntegra, tão inteira nele, que Ele possa usar-me com consciência ou sem consciência. Apesar de mim mesmo, que a minha fome, a minha sede estejam tão entranhadas com a própria vida de Deus, que apenas ao continuar fazendo isso, Ele possa usar esse sentimento, esse desejo, essa busca para tocar pessoas, para fincar em corações férteis essa semente do Evangelho, que é o próprio Cristo, que é a própria vida de Deus. Amém? Você está aí? E pensando um pouco nisso, e nas últimas palavras que temos recebido, especialmente a palavra da semana passada, porque ela está bem fresca na memória da maioria dos irmãos, tenho certeza, porque eu vi muitos irmãos conversando sobre isso durante essa semana. Eu quero aproveitar então esse ensejo que reúne uma série de palavras de maneira bem sintética e perguntar: quem é você no altar do sacrifício? Você é um filho que representa uma promessa de Deus que está para se cumprir? Ou você é um pai que está sendo chamado a continuar sacrificando ao Senhor, para que o Senhor cumpra aquilo que Ele disse e nós não paremos no meio do caminho? Essa é uma palavra com a qual eu tenho meditado há muito tempo, irmãos. Não é desses dias, não é de hoje. Tem muitas coisas que estão dentro desse falar de Deus. Mas a reflexão e a meditação que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é para isso. E eu vou ser bem breve aqui naquilo que eu quero compartilhar, porque diante de Deus, irmãos, eu não quero que você saia daqui hoje, eu quero correr dessa possibilidade, de que você saia daqui hoje impressionado com uma palavra. Mas eu queria muito que você saísse daqui hoje completamente impactado pelo falar de Deus no nosso meio. Então eu queria, irmãos, desaparecer completamente aqui e usar o mínimo de palavras possíveis para que você conseguisse capturar a palavra que o Senhor trouxe para esse ajuntamento. Então eu quero tentar tocar o menos possível no falar de Deus, para que Ele fale conosco. Há uma palavra que está ecoando entre nós, há um som do céu. Se nós perguntássemos aqui, por exemplo, quantos de vocês desejaram por muitos anos, mesmo conhecendo a Cristo, poder conviver, ter uma aliança, ser discipulado por um verdadeiro pai espiritual? Quantos de vocês? Eu desejei isso por muitos anos, Clebinho.
Quanto nós temos falado sobre paternidade e pais espirituais nessa casa? Responda. Sabe, nos últimos dias, quando tenho orado por isso, o Senhor, Ele tem me incomodado demais, Rafa. Porque esse é um assunto que estamos falando há muito tempo. E aqui, preste atenção, que eu não estou aqui de forma nenhuma lavando nenhum tipo de roupa suja. Esse não é meu perfil. Mas sabe, irmãos, quantas vezes em rodinhas nós não falamos de pais falsos? Não ficamos compartilhando as nossas feridas. Não ficamos nos lembrando de relacionamentos com líderes espirituais usurpadores que já tivemos outrora. Quantas vezes, irmãos, nós gastamos mais tempo com aquilo que nos atrapalhou, nos distorceu, nos paralisou, do que com a grande revelação que Cristo tem colocado diante de nós nesse tempo. Há um monte de irmãos aqui que falam sobre os falsos pais da igreja brasileira. Eu preciso que você se segure com o que eu vou falar aqui. Mude o seu discurso. Mude o seu testemunho. Fale de coisas mais simples e viva de forma mais profunda. Porque às vezes você está se tornando um especialista em fazer análise sobre a igreja brasileira e não consegue discernir nem seu próprio coração, que é um filho que não desfruta de uma verdadeira paternidade que está diante da sua mesa. A igreja brasileira carece de verdadeiros pais, com toda certeza. Podemos orar para que a igreja brasileira seja restaurada na questão da paternidade espiritual? Devemos orar. Todas as vezes que falamos sobre esse assunto, tratamos os problemas que existem em paternidade espiritual, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas hoje eu quero falar sobre o problema que há em filiação espiritual. Hoje eu não vim aqui para falar sobre os pais. Eu vim aqui para falar sobre os filhos. Ninguém falou isso comigo. Quer dizer, uma ou outra pessoa falou, mas depois da mensagem da semana passada, algumas pessoas ficaram muito angustiadas. E algumas me procuraram perguntando assim: você vai embora? É isso que Deus estava falando? O Senhor está chamando você para ir? A primeira coisa que eu queria que você pensasse comigo é que é possível você ter estado exposto num ambiente em que há verdadeira paternidade espiritual por anos e não ter desfrutado de absolutamente nada disso. E você sabia que Deus pode querer dar isso a outros que nunca tiveram? E você sabia que talvez para alguns de nós aqui, nós não poderemos daqui a alguns anos nos reunir numa rodinha para falar sobre paternidades distorcidas?
o que poderemos fazer, alguns de nós talvez seja, vamos chorar, porque Deus respondeu o anseio do nosso coração, mas nós não quisemos aproveitar isso. Porque era fácil demais, era acessível demais, era disponível demais. E como bom brasileiro que somos, e bons meio mestiços evangélicos que somos, temos uma cultura escravagista, de que o que Deus tem para nós estará sempre à nossa disposição, estando nós comprometidos ou não com isso. E porque temos acesso, deixamos isso guardado sem aproveitar, sem desfrutar da vida de Deus, porque pensamos que quando chegar a hora que nós decidimos fazer isso, isso continuará lá estocado à nossa disposição. Hoje eu não vim falar sobre paternidade. Eu não vim aqui falar sobre pais. Eu vim aqui falar sobre filhos. Eu queria ler com você alguns textos, 3 textos. O primeiro está em Timóteo. 1 Timóteo. Sem nenhuma pretensão, irmãos, eu não quero aqui me afirmar como uma verdadeira paternidade. Eu não quero aqui me apresentar como uma resposta, uma solução para o problema de paternidade na igreja. Mas eu vim aqui perguntar. Já sabemos que temos problemas com falsas paternidades, com falsos pais. Mas a minha primeira pergunta a partir do texto é: você pode ser considerado um filho verdadeiro? Nos preocupamos tanto com verdadeiros pais. Será que você poderia ser considerado, acusado de ser um verdadeiro filho? Olha o que Paulo diz a Timóteo, no capítulo 1, verso 2. Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo não chama Timóteo de filho. Ele chama Timóteo de verdadeiro filho. Eu não sei se é isso que Paulo quis dizer, mas sabe o que Paulo me dá a entender? É que se ele precisa dizer que Timóteo é um verdadeiro filho, é possível que existissem filhos que não fossem verdadeiros. Essa é a minha pergunta nessa noite. Se eu fosse falar sobre você, não julgando o mérito se sou um verdadeiro pai ou não, mas é que falamos tanto sobre isso que me veio a indagação. Será que quem está questionando, refletindo, indagando, pensando sobre esse assunto, são verdadeiros filhos? Porque talvez nós clamamos, denunciamos, atacamos, acusamos tanto a igreja de não terem verdadeiros pais, que nos esquecemos de fazer uma reflexão, que é o que vai alterar a minha vida, o meu testemunho. Não é garantia de ter um verdadeiro pai, mas é de ser um verdadeiro filho. Porque eu posso ter um pai verdadeiro e ainda assim continuar um filho falso. Tito,
Tito, capítulo 1, verso 4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Mais uma vez eu insisto, que tipo de filho você tem sido? E o último texto que eu quero ler, para nós compartilharmos algumas coisas, está em Filipenses, no capítulo de número 2. Em Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do verso 19, diz assim a palavra de Deus: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Eu estou ouvindo esse diálogo e agora pergunto: por que, Paulo? Ele responde: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio. Todos eles quem? Todos os outros filhos. Não o que é de Cristo Jesus. E conhecereis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Algumas coisas nós poderíamos observar aqui, mas como disse, eu não quero atrapalhar o falar de Deus. Então eu vou fazer destaques rápidos para que você possa ir meditando nisso. Que tipo de filho você é? A primeira é: porque a ninguém tenho de igual sentimento. Como está escrito aí na sua Bíblia? Verso 20. Oi? Porque não tenho ninguém que tenha o mesmo sentimento. E Paulo está falando de quem? De Timóteo. E qual é o parâmetro? Qual é o parâmetro? Está assustado? Parâmetro é o que ele usa para comparar o sentimento que ele está fazendo. O parâmetro é o sentimento dele. Esse é o parâmetro, irmãos. Uma coisa simples na interpretação. Ninguém que tem o mesmo significa que ele está usando algum parâmetro. Quem é o parâmetro? Ele, Paulo. Então a primeira coisa: só pode ser chamado de filho verdadeiro quem tem o mesmo sentimento pelas igrejas do Senhor. O que o Senhor tem falado conosco aqui nessa casa é que um tempo de envio. Temos garantia de poder enviar você? Porque Paulo estabelece um padrão. Ele só deve enviar filhos às igrejas que tenham o mesmo sentimento que ele. E ele explica que sentimento é esse. E ele continua dizendo: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E isso vai explicar o que ele sentencia lá atrás.
que cuide dos vossos interesses. Imagina alguém que sai da sua casa e que abre mão, por sair da sua casa, de fazer algo para si mesmo, que vai trazer resultados para si mesmo, para sua família, para o seu patrimônio, para o seu crescimento intelectual, que vai abrir mão de cuidar de si mesmo, que vai renunciar à possibilidade de se tornar alguém destacado no seu meio, porque ao invés de estar investindo em si, ele tem um sentimento de um pai, e o sentimento de um pai é renunciar ao seu futuro, para que possa dar um presente digno do Cristo na vida daqueles irmãos a quem ele se dispôs a servir. O primeiro sentimento de um verdadeiro filho é a disposição em renunciar-se. Pergunto, temos mais filhos aqui com disposição de renunciar-se ou de investir em si mesmo? Ada, se fosse você hoje a pessoa a ser enviada, será que poderíamos dizer o caráter é provado? Estamos enviando com segurança. Não está indo até vocês para procurar aquilo que é dele. Está indo até vocês porque se interessa no que é vosso. Ele não quer outra coisa entre vocês, senão o que é de Cristo Jesus. Estamos falhando no discipulado, então? Pode ser? Porque alguns de nós ainda estão lutando, militando, para saber de quem é o controle das coisas. Alguns de nós ainda estão preocupados naquilo que é seu, não naquilo que é vosso. Enquanto estamos em casa, imagina se estivéssemos no campo. Faça um exercício enquanto eu falo. Não olhe para mim, mas com seus olhos olhando para mim, olhe para dentro de você e perceba, você teria coragem de colocar o que é seu sob a administração de outra pessoa, enquanto você está em algum lugar servindo alguém? É isso que Paulo está falando, que esse irmão fazia. Porque só pode ir com o coração livre, carregando o mesmo sentimento de um pai verdadeiramente, de um pai espiritual genuíno, para servir em algum lugar. Quem tem esse sentimento de não buscar o que é o seu próprio interesse, mas o que é interesse deles em Cristo Jesus. Mas para isso, um treinamento precisa ser feito. Você precisa estar disposto a aqui e agora colocar o que você acha que conquistou com o seu próprio esforço sobre a administração de outros e confiar. Você consegue confiar? Porque se você não confia agora, você não é confiável também. Eu queria te dar essa notícia. Por isso alguns de vocês são filhos, mas ainda não podem ser chamados de verdadeiros filhos. Nos questionamos muito sobre o tipo de pais que encontramos. Mas hoje eu vim perguntar, e você pode ser considerado um verdadeiro filho? Eu poderia colocar todas as minhas coisas à sua administração? Com a certeza, pastor Ocimara, de que você faria segundo os interesses de Cristo, não segundo os seus interesses? Porque nós falamos muito sobre paternidade espiritual. E é sempre em tom de que ou fomos vítimas, ou de que fomos ignorantes
porque não recebemos. Mas a pergunta é, se você tivesse tido um pai espiritual durante toda a sua jornada, será que isso teria realmente feito diferença? É difícil fazer essa avaliação, essa reflexão, sem questionar o modelo presente de paternidade ao que eu estou inserido. Mas não é o que eu gostaria de fazer. Eu sei que é delicado o processo. Eu não queria falar se estamos diante de paternidade verdadeira ou não. Mas é que conseguíssemos perceber que talvez isso não alteraria em nada. E as nossas rodinhas de reflexão sobre paternidade, nos lugares onde passamos, na cidade onde viemos, no estado por onde já nos desenvolvemos, não tem nada a ver com mudar aquilo que nos tornamos. Porque agora estamos expostos a um modelo diferente e continuamos os mesmos, com os lugares escuros no coração, fazendo o mínimo e exigindo o direito de quem entrega tudo. E não sabemos por quê não conseguimos alcançar o que sonhamos viver no Senhor. E continuamos com a mesma vida em nível espiritual que já tínhamos antes. Clamamos, como eu gostaria de ter alguém para confiar, mas continuamos não nos tornando uma pessoa confiável. Interpretamos as coisas conforme o nosso próprio interesse, particularizando a nossa interpretação, nos colocando num lugar de vítima, nos colocando num lugar de fragilidade, nos colocando num lugar de desobediência, Emílio. E não adianta ter um pai verdadeiro ou falso, não altera em nada se é verdadeiro ou falso, se diante de um verdadeiro eu sou desobediente. Quantos aqui de nós recebemos instruções verdadeiras e continuamos desobedecendo e ainda tentamos transferir a culpa e a responsabilidade para alguém, porque a nossa vida continua a mesma? Se fôssemos todos aqui Isaac nessa noite, será que estaríamos crendo conforme o pai Abraão disse, voltaremos? Ou será que estaríamos procurando uma forma de escapar desse sacrifício e salvar a nossa própria vida por nós mesmos? Quem é você nessa fila de edificação, nessa linha de edificação? Se eu sou o pai, será que eu posso confiar em você? Você é um filho obediente? Você obedece às instruções que te são dadas? Ou você sempre tem um questionamento para apresentar? E quando eu digo questionamento aqui, todos sabem que nós não temos problema com as dúvidas, com as perguntas dos irmãos. É porque tem alguns de vocês que eu já respondi os mesmos questionamentos 5 vezes. E você continua não fazendo a instrução que eu dei. Você é um filho verdadeiro? Inclusive, alguns de nós não satisfeitos, quando nos reunimos em grupinhos por aí, continuamos levantando esses questionamentos que já nos foram respondidos em particular. Será que são pais verdadeiros que nos faltam? Ou será que nós temos o tipo de pais que conferem com a integridade que nós temos, como igreja brasileira? Essa semana eu estava, acho que lá na casa do Leandro, se eu não me engano. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando aí? Preciso ouvir bem. Vai que seja a última mensagem que eu prego aqui nessa igreja. Estava, acho que era na casa do Leandro, e o Leandro falou assim para mim: muita gente não suporta e não irá suportar aquilo que a gente prega. Acho que foi o Leandro que falou isso, não foi, Leandro? Para mim? Se eu não me engano, foi o Leandro. Porque é difícil demais suportar esse tipo de mensagem. Eu digo para você, isso não chega nem perto ao que nós deveríamos realmente pregar aqui.
o que nós dizemos é apenas para despertar os irmãos. Se nós fôssemos falar o que homens como Paulo falariam em reuniões como as nossas, aí não existiria talvez congregação nenhuma. Então tenha por segurança que o que falamos aqui é leve. É para vossa salvação, é para vosso despertamento, é para vosso arrependimento, é para vossa cura. Porque se você fosse enviado agora, Emílio, será que alguém poderia te acusar? Rapaz, eu estou vendo os irmãos do Tameão todinho. Esse cara tem o mesmo coração. Será que alguém que me conhecesse, que conhecesse Daniel, Isaías, sei lá quem, poderia dizer, cara, quando eu ouço você falar, eu vejo aqueles irmãos. Quando eu vejo você viver, eu identifico aqueles irmãos. Porque é isso que um verdadeiro filho faz. Alguns de nós passaríamos despercebidos. Por quê? Porque falamos de mesa, mas vivemos na obscuridade do nosso próprio coração. Falamos de comunhão, de paternidade, mas continuamos vivendo como se fôssemos órfãos de pai presente. Eu vim aqui hoje decidido a ser um ponto de interrogação. Você pode ser considerado um filho verdadeiro? Você ama a sua casa? Ou você ama apenas os privilégios de estar na casa? Podemos contar com você? Ou você é alguém que só gosta dos benefícios? Outro dia alguém me perguntou, eu estava até viajando, Daniel, e sobre essa questão do dízimo. Como fazer? Sabia que tem muitas pessoas que têm esses questionamentos? Eu falei, claro que não. Entre nós, não. Porque se elas têm esses questionamentos, elas fazem com as pessoas que podem ensiná-las, com toda certeza. E alguém me disse, olha, é possível que isso não seja assim, porque se é assim, é uma utopia. Porque esse irmão estava em outro contexto de igreja, não congrega conosco, e ele tinha uma outra percepção dele. E isso me levou a pensar, será que nós vamos ter que voltar a ensinar sobre a lei entre nós? Se não estrangularmos aqui as pessoas, elas não vão contribuir com o mínimo, porque dízimo é uma experiência fracionária para representar a posse de Deus sobre um povo. Então, um povo que na nova aliança é propriedade de Cristo, pode ter a necessidade de que a fração seja discutida. Eu vou ter que ensinar coisas básicas, se já éramos para estar discutindo como eu posso ir e alguém ficar cuidando das coisas que eram minhas. Vocês estão aí, irmãos? E o texto continua. Cadê o texto? O que o texto diz? Verso 21 e 22. Como disse, 21 e 22. Como é que eu sei que alguém tem o caráter provado, Daniel? Só de um jeito. É que se eu possa dizer sobre você, serviu ao Evangelho comigo, como um filho a um pai. Então, se a maioria de vocês aqui são filhos, pergunto, que
testemunho os vossos pais dariam a seu respeito? No Evangelho. Porque alguns de nós somos bons realmente para os nossos pais biológicos. E isso é inegável. Mas a questão aqui é que Paulo não é o pai biológico de Timóteo, meu irmão. Ele é o pai espiritual de Timóteo. Sabe, irmãos, nós desejamos muito ter um pai espiritual. E quando nós temos a chance de viver essa experiência, muitos de nós tratam o pai como se ele fosse nosso filho. Como se ele que tivesse que se aconselhar conosco. Então altera alguma coisa ter um pai genuíno? Se a soberba ainda está presente na minha relação de discipulado? Alguns de nós pensam na característica, um pai espiritual é humilde. Aí, suponha que você tem um pai espiritual humilde. Você usa a humildade dele para tratar ele com desdém? Então, do que adianta se um pai espiritual é humilde, mas convive com um filho soberbo e arrogante? Que diferença isso faz? É melhor que você tivesse um pai espiritual autoritário. Porque ainda que fosse com base na ferida, ele abaixaria a sua cabeça. Ele faria você se curvar. Então alguns de nós precisam de pais falsos. Alguém já me disse certa vez, se vocês estão precisando, por que não pedem? Se vocês precisam de algo, peçam. Olhando para esses textos, olhando para Isaac, para Abraão, eu responderia, Deus proverá. E nesse caso, o cordeiro sou eu mesmo. Porque esse tipo de Isaac, quando a mão levantar, ele desce do altar e sai correndo para salvar-se a si mesmo. Então eu mesmo teria que subir lá e me sacrificar para que Deus manifestasse a provisão. Que tipo de filho você é? Existe obediência sincera e comprometida em você? Existe comprometimento com a casa? Ou é necessário constranger você? Ou é necessário implorar a você? Ou é necessário seduzir você? O que Timóteo tinha? O mesmo sentimento. O que Timóteo tinha? Os interesses de Cristo. O que Timóteo tinha? O seu caráter era provado. Estes são os sinais de um filho verdadeiro. Essa não é uma mensagem gostosa de ouvir, mas nós estamos num tempo de envio. E aqui dessa casa só sairão filhos verdadeiros, irmãos. Eu dou a minha palavra a Deus e a vocês quanto a isso. Nós não enviaremos nem ali para a esquina um filho que não seja verdadeiro. Nós ficamos sem enviar ninguém. Mas aqui dessa casa só vai sair filho verdadeiro. Há dúvidas no seu coração? Não tem problema, mas tenha certeza, você não será enviado. A dificuldade de ser transparente existe dentro de você e você não rompe com ela, não tem problema, nós vamos conviver com isso 10 anos, 20 anos, mas você daqui nunca será enviado. Estou te dando a minha palavra. Você não é generoso? Nunca vou mandar você nem na esquina, porque se alguém precisar compartilhar pipoca com você, você vai calcular na calculadora. E aqui nessa casa, nós enviamos pessoas que tomam prejuízo pela causa. Vai fazer a conta do desgaste do seu carro por servir a igreja. Não, aqui nós vamos entregar o carro, a casa, as roupas do corpo, a família. Nós vamos entregar tudo pela causa que o Senhor tem nos dado.
Não tem problema você congregar com a gente vai fazer o que for preciso para você crescer no Senhor e vamos ter paciência, mas enviar, jamais. Enviar é só verdadeiros filhos. Verdadeiros filhos, porque tem o mesmo sentimento, cuida dos interesses de Cristo no outro e eles têm o seu caráter provado. Esses são aqueles que carregam a identidade de uma verdadeira paternidade espiritual. Mais uma vez, pergunto e concluo. Você pode ser considerado um verdadeiro filho? Será que o seu problema foi ou é de paternidade espiritual? Ou será que o seu problema é de integridade espiritual? Tendo paternidade, se você avalia que tem, você desfruta disso de forma adequada? Você é um filho obediente, comprometido, que renunciou a si mesmo para servir ao Cristo da sua paternidade? Ou será que nós só queremos os privilégios de alguém que sobe o monte e está com o cutelo levantado? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer, porque diante das coisas que o Senhor vem nos falando há mais de um ano, pode ser que na semana que vem alguns de nós não devam mais estar aqui. Pode ser eu, pode ser vocês. Sabe, Emílio, às vezes parece que nós temos aqui filhos adolescentes. Adolescente tem uma questão, bem particular. Adolescente ama os pais no coração, mas nas atitudes eles fazem como se eles não amassem os seus pais. Então o amor de um adolescente é um amor de um garimpeiro. Para receber o amor do adolescente, você tem que ser um garimpeiro como pai. Porque ele nunca pode fazer o que você quer na hora, ele nunca aceita de bom grado a instrução que você dá, ele sempre tem um contraponto, e se alguém tiver que perder algo na relação, sempre será você. Só que verdadeiros filhos são enviados porque eles já estão prontos para serem pais. Não se envia filho adolescente para lugar nenhum. Por quê? Porque filho adolescente é vaidoso. Ele disputa coisas pensando em si. E esse é o questionamento que Paulo faz. Eu não tenho ninguém que não esteja preocupado consigo mesmo. O único é Timóteo. É por isso que eu vou enviar ele para vocês. E aí sabe o que acontece? Para os filipenses, quem ele precisa enviar? Timóteo. Para Corinto, quem ele precisa enviar? Timóteo. Para Éfeso, quem tem que ir lá pastorear Éfeso? Timóteo. Pela maioria das igrejas, quem é que Paulo envia? Timóteo. Agora, alguém dos filhos de Paulo ousaria dizer que não teve uma paternidade espiritual adequada, então por que entre todos eles ele enviou só Timóteo? Óbvio que Paulo não enviou só Timóteo, no sentido do que estou dizendo aqui, não seja infantil, não prove de novo sua adolescência espiritual. Mas a questão é, quando era uma missão impossível, Paulo olhava para um lado, olhava para o outro e falava: Timóteo, é você de novo. Por quê? Timóteo era o cara mais habilidoso? Com certeza não. Tito provavelmente era mais habilidoso e Paulo também envia Tito. Era o melhor, o que tinha a aparência de apóstolo, mas não. Talvez Timóteo era o menor daquele grupo. Só que Timóteo era alguém que tinha confiança do coração de Paulo. Irmãos, eu estou compartilhando essa palavra com vocês, essa reflexão, essa meditação com o meu coração partido.
porque essa palavra me colocou diante de um espelho. Fazem 10 anos que nós falamos sobre paternidade, que nós anunciamos, que nós questionamos, que nós nos reunimos em mesas com pastores para discutir esse assunto, e agora Deus está me fazendo enxergar que não é suficiente termos pais, é necessário termos filhos verdadeiros, e que nós corremos um risco de termos tentado preparar tantos pais e não termos filhos para enviar. Filhos para levantar o cutelo. Porque a maioria de nós temos alguma questão particular não resolvida. Que se levantem os filhos, é o meu clamor. Que se levantem os filhos, é a minha intercessão. Que se levantem aqueles que irão, como diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 da primeira carta, para que vocês saibam como eu sou o Pai. Eu envio a vocês o meu filho amado Timóteo. Ele vos lembrará de todas as coisas que eu disse e do modo como eu vivi entre vocês. Eu poderia enviar alguém hoje que vai lembrar as igrejas do modo como eu vivi, das palavras que eu ensinei. Ou você se esqueceria de algo? Como eu vou lembrar se eu vivo me esquecendo? E aí eu queria concluir dizendo para você, a primeira coisa é que para ser um filho você precisa ser um aluno. Isso exige zelo, dedicação, resignação. Como você estuda as palavras que nós temos compartilhado há anos aqui. Não sei quanto tempo atrás a pastora Ocimara de vez em quando mandava no grupo, mandava para mim. Estou revendo essa palavra aqui no canal. Pergunto, e você? Como você tem feito? Como você tem se dedicado como um aluno? E isso é uma questão mesmo de estudo, de dedicação às palavras que a casa carrega. E eu estou falando aqui profeticamente, talvez você caiu aqui de paraquedas hoje, não está entendendo nada que está acontecendo. Eu te entendo, irmão, vai perdoando a gente. Não fique bravo, mas também não posso perder essa oportunidade, pode ser minha última palavra aqui. Onde está seu caderno? Que quando você chegou aqui, você vivia com ele. Antes de ser filho, eu preciso ser aluno. Quem não é aluno nunca será filho. Porque se eu não considero o seu falar, eu não considero o seu proceder. Se eu não ouço as suas palavras, eu não imitarei a sua vida. Alguns de nós estamos vindo para cultos, ensinos, Rafa, como se fosse parte de uma programação. Como se fosse uma atividade em que eu religiosamente, ritualisticamente frequento. Não estamos entendendo que alguns de nós, talvez poucos de nós, um culto como esse pode fazer a gente pegar nossas coisas, sair daqui para um lugar em que a nossa vida vai correr risco. Estamos entre homens e mulheres que são uma espécie de gladiadores, em meio a um palco em que uma plateia assiste esses homens se degladiarem com verdadeiros leões. Ou você já sabe tudo o que está sendo falado? Se você sabe, certamente o nosso relacionamento teria nos feito nós nos sujeitarmos ao que você sabe. Se não é essa a sua condição, onde está a sua postura de aluno, de aprendiz, de uma pessoa humilde, que realmente quer aprender, quer crescer no Senhor,
que não quer deixar passar uma palavra em branco, que não quer deixar uma palavra passar despercebida, que é zeloso com cada vírgula, com cada detalhe que cai na terra fértil. Segundo, quando nós saímos de reuniões como essa, irmãos, eu tenho muita saudade de quando eu não precisava falar. Porque, irmãos, eu saía tão impactado das reuniões que eu ia, que tudo que eu queria era, depois da reunião, continuar com os irmãos falando sobre a palavra que a gente tinha acabado de receber. Mas como é o seu procedimento quando acaba uma reunião como essa? Alguns de nós já estamos pensando na carne de porco assada que nós vamos comer da sobra do almoço. Outros estamos pensando na pizza. Talvez tenha alguém aqui que já está fazendo o pedido no restaurante. Não que haja um problema quanto a isso. Mas isso é um problema quando a palavra que está caindo na terra é menos importante do que a espiga que já está no forno. Porque o que você vai comer vai acabar quando você se alimentar. Mas a palavra que está caindo na terra hoje, ou em reuniões como essa, ela pode frutificar para a eternidade, nunca mais se esgotar dentro de você, meu irmão. Alguns de nós precisavam cancelar os jantares depois de cultos como esse. E nos reunirmos em alguns lugares para chorar diante de Deus. E aqui eu falo por mim mesmo, irmãos, não é pelo Senhor. Como me incomoda a cultura dessa igreja que está sendo estabelecida, de sermos pessoas muito extravagantes na hora do culto, e depois do culto acabar, em seguida, ali na porta para fora, parece que os leões viraram gatinhos. Não vejo ninguém falando sobre a palavra que acabou de ser ministrada. Nem os pastores, ninguém, nem os líderes, ninguém. É a coisa mais rara do mundo. A gente sair de um ambiente como esse e a palavra continuar reverberando. Muitas vezes eu falo com a Roberta que eu preciso ir para casa, ficar sozinho, porque eu não encontro um espaço entre os irmãos de partilha, a não ser que seja eu mais uma vez falando e todos ouvindo. Então eu prefiro ir para casa, para ficar trancado no meu quarto com Deus, remoendo aquilo que eu acabei de ouvir no Senhor. Que igreja é essa que tem 1000 graus na reunião e é -5 meia hora depois? Porque estamos tratando a palavra de Deus como algo normal. Cumprimos o protocolo desse domingo, dessa semana. Por que não confessamos os pecados dos quais o Espírito Santo está nos fazendo enxergar agora? Por que quando saímos de uma reunião como essa, já não confessamos logo? Vou estar com Ada depois da reunião da Ada. Cara, eu não sou um filho verdadeiro. Eu queria que você orasse por mim. Eu sou um cara desobediente. Eu sou um cara obstinado. Eu preciso ter o controle para acreditar. Independe de quem está do lado de lá. Isso é um problema que eu tenho dentro de mim. E eu queria que você orasse por mim. E o Ada falasse, cara, eu queria aproveitar e te lembrar de um texto que está na palavra. Ah, mas ele foi lido hoje? Não. Mas que enquanto eu estava ouvindo a palavra, o Espírito me lembrou de um texto que está na palavra. E eu queria ler. E o outro dissesse, olha, inclusive, enquanto nós estávamos orando, o Senhor me deu uma palavra para você lá na reunião, e eu queria compartilhar agora. Isso é uma igreja de verdadeiros pais com verdadeiros filhos. Depois de ser um aprendiz, eu me torno um discípulo. E um discípulo é alguém que pode assumir responsabilidades, mas só depois de, na relação, eu mostrar que como discípulo, eu me movo como filho a um pai, é que eu posso ser enviado como filho.
É com que coração você obedece, com que coração você se submete, com que coração você contribui, com que coração você assume as suas responsabilidades. Vocês estão aí? Eu vim aqui hoje, irmãos, pregar como se fosse a minha última vez. Não uma grande revelação, mas lembrar vocês da mensagem pela qual eu tenho gasto a minha vida nos últimos anos. E dizer, não é suficiente termos verdadeiros pais. É necessário sermos verdadeiros filhos. Que o Senhor levante entre nós filhos verdadeiros, que possam carregar o coração de uma verdadeira paternidade. Continuaremos falando sobre paternidade, pregando, anunciando, pensando, intercedendo? Sim, faremos isso. Mas isso não é suficiente. Nós precisamos de filhos verdadeiros. Em nome de Jesus. Irmãos, na noite de domingo passado, algumas pessoas me procuraram, expressando seus sentimentos e querendo, enfim, fazer algo na direção daquilo que estava sendo pregado, mas, sendo muito sincero, eu acreditava que as mesas da semana trariam clareza sobre o que foi pregado, porque não estava claro para muitos de nós. E o que o AP pregou hoje é justamente o que no meu coração eu considerava não estar claro. É muito fácil enxergar Abraão, só que Isaac é alguém que não fez outra coisa senão entregar-se. Eu não sei se você já parou para pensar naquela história, mas há algo muito violento ali. Isaac morreu, meus irmãos. Isaac morreu. Hebreus vai dizer que Abraão cria que Deus poderia ressuscitá-lo das cinzas, mas Isaac morreu. E o que sabemos sobre a morte de Isaac é que aquele que escolheu se entregar, não desescolheu se entregar. É isso que eu quero que você entenda. O fato de que um cordeiro foi colocado no altar em lugar dele não mudou a decisão dele de se entregar. E isso fica mais claro ainda que Abraão e Isaac são tipos. Abraão de Deus Pai enviando o filho Jesus, e Isaac, o tipo de filho que Deus envia e pode confiar. Jesus diz, ninguém toma a minha vida, eu a dou. E você pode dizer comigo que Cristo morreu só porque a cruz existe, muito embora que só não é eu diminuindo a cruz. Cristo vai para a cruz porque antes ele escolheu morrer. A cruz significa que ele tinha sido imolado antes de ser partido. É muito fácil ver uma mensagem como aquela e pensar, alguém tem que ir. Mas não é só isso que Deus falou domingo. O modelo institucional de igreja que muitos de nós criticamos prepara meia dúzia de pessoas para ir no lugar de todos os outros. Mas a igreja das Escrituras prepara todos para irem, porque todos morreram. Já há algum tempo que o Senhor tem falado que essa é uma casa de envio. Eu não sei o que significa para você, mas está ficando claro. Casa de envio é um lugar onde Deus pode contar com todos. Mas a resposta dessa noite é, que tipo de gente Deus pode contar? Filhos verdadeiros. Eu estou aqui para fazer um apelo porque vocês me ouvem falar várias vezes que eu não me considero um pai e não falo sobre isso com peso de consciência. Quem me conhece sabe. É porque eu sei o meu lugar. Eu sou um filho e eu quero ser achado fiel, meus irmãos. Eu quero ser achado fiel. Enquanto eu tentar preservar a minha vida,
eu não sou um filho verdadeiro. E se você se reconhece assim, eu queria pedir para que você não viesse à frente, porque vir à frente pode ter se tornado um vício para você. Eu quero que aí onde você está, você pense no que precisa morrer. Sabe aquela coisa que você não consegue viver sem? É exatamente isso que Deus quer que você entregue. Sabe aquela coisa de ter dificuldade, por exemplo, de reconhecer que está errado e precisa aprender algo? Deus quer que você abandone isso. Porque existe uma beleza no verdadeiro filho. E isso está intrínseco naquilo que o apóstolo Luiz pregou para a gente hoje. Um filho verdadeiro não usurpa o lugar do seu pai. Ele tem uma posição, mas ele não se privilegia dela. Porque o movimento dele é de descida, ele desce para honrar a casa. E quando desce, Deus, ou o pai da casa, o responsabiliza. Por quê? Porque o coração dele é desapegado. Se você tem coisas com as quais você não consegue desapegar, reconheça que você não é um filho verdadeiro e entre em uma jornada de arrependimento. Então, eu não queria pedir para ninguém apagar a luz, nada de emoção. Examine-se a si mesmo. Em que estado você está dessa jornada? Abraão não amarraria Isaac e mataria à força aquele garoto. Há uma cumplicidade de entrega. Mas Isaac morreu. Em uma igreja de discípulos, todos nós precisamos estar dispostos a perder a vida. Senhor, nós queremos nessa noite nos comprometer com essa palavra, que coincidentemente vem juntamente com a palavra do pastor Fábio na semana passada, próximo do tempo de completarmos um ano. Algumas pessoas, Senhor, podem estar se perguntando há algum tempo: o que está impedindo o envio de acontecer? E a resposta pode estar em nós. O tipo de coração que temos mantido, Senhor. Mostra-nos a realidade de quem somos, porque talvez estamos pensando de nós mesmos mais do que somos de fato. E se estamos desalinhados, desajustados, desorganizados, se estamos apegados, egoístas, amantes de nós mesmos, se temos medo de sacrificar, de renunciar, porque achamos que isso é doloroso demais, Espírito Santo nos ensina a sermos filhos como Jesus. Porque talvez, depois de tantos anos ouvindo sobre paternidade, na nossa bobagem a gente só quis ser pai, mas pulou a fase de querer ser filho. E ninguém nasce pai. Todos nascemos filhos, amadurecemos enquanto filhos, até que o momento oportuno nos torna pais. Senhor, como um irmão entre irmãos, eu oro nessa noite pedindo que os nossos olhos se abram para enxergarmos as nossas deficiências, os nossos apegos, a nossa imaturidade. Como irmão entre irmãos, nessa noite eu peço, lança luz no nosso interior por meio desta palavra, que ela reverbere em nós por dias, por semanas, Senhor.
Que nenhum de nós pense por um minuto que esta palavra não pode ser aplicada em sua própria vida. Eu recebo a sua palavra, eu te agradeço pela sua palavra, porque ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho. Por mais que ela seja, Senhor, incompreensível em certo ponto, eu a recebo. Eu quero aprender, eu quero entender, eu quero ser transformado pela sua palavra. Dá-nos ouvidos para aprender, Senhor. Dá-nos um coração de aprendiz, Senhor. Porque se estamos começando essa jornada hoje, nós precisamos aprender a aprender, Senhor. E não nos deixe tropeçar no engano de que o fato de que a gente tem muita idade significa que a gente tem maturidade. Não, Senhor. Velhice é sinal de senilidade, não é sinal de maturidade. É possível ser velho e ser tolo. A Escritura diz isso. Os nossos cabelos brancos não dizem que somos sábios, só nos avisam que o tempo passou para a gente. Sabedoria é o que dizem de nós quando convivemos com as pessoas. Senhor, nós queremos que os irmãos que conosco convivem testifiquem do nosso desejo sincero de sermos filhos fiéis, filhos verdadeiros. Eu oro como um irmão entre irmãos, Senhor. Tira de nós todo tipo de autocomiseração que nos faz viver num vitimismo que nos encarcera. Chega que nós assumamos que temos pensamentos vis sobre as pessoas, que a nossa mente é egoísta, que a gente não fala o que pensa porque se julga superior, a gente não quer o enfrentamento, a gente ama o julgamento premeditado. Tira as nossas desculpas nesta palavra de hoje, Senhor. Aquilo que fazemos às escondidas, os sentimentos mais escusos, a oferta que a gente dá a contragosto, mas dá para que ninguém diga que a gente não deu, a continha que a gente faz na cota do churrasco na casa do irmão, achando que estão sendo injustos conosco, porque a gente está pagando alguns reais a mais, mas nós podemos pagar. Ou a irresponsabilidade de não pagar de propósito, porque eu quero me beneficiar do que os outros têm e não me comprometer. São coisas pequenas que denunciam a nossa adolescência ou infantilidade. Quando é para sofrer o dano, Senhor, ensina-nos a semelhança de Jesus a escolhermos que nós soframos o dano, não o irmão. Entre o meu irmão e eu, que eu sofra o dano. Entre o meu irmão e eu, que o meu irmão receba o benefício. Tira de nós uma vida que busca o seu próprio interesse. E ensina-nos a viver tendo o mesmo sentimento que houve no Filho Jesus. Nós oramos isso nessa noite, que isso seja para nós um dia de fato em que o cutelo desceu do nosso peito. Não porque somos uma oferta aprovada, mas hoje é o dia de nós morrermos, Senhor. Nós queremos morrer, para que haja o tempo oportuno de você julgar que somos filhos aprovados. Mas primeiro nós queremos morrer. Que este seja o início de uma jornada de morte para nós.
Em nome de Jesus. Amém, Jesus.